Olá, boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um videocast do Sebrae São Paulo. O tema de hoje é Turbine as suas vendas e tenha melhores resultados. Eu sou Raquel Evangelista, sou analista de negócios aqui no Sebrae São Paulo, farei minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos curtos, altura do queixo, pretos, olhos castanhos, estou com uma blusa preta e calça verde e uso óculos. Aqui comigo, né, dividindo o estúdio, estão os meus colegas do Sebrae, Leandro e Amanda. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir, por favor, para que a Amanda comece se apresentando. Olá, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, né, nessa tarde. Eu sou Amanda Ribeiro, sou analista no Sebrae São Paulo e atuo com atendimento aos pequenos negócios no Sebrae Guaratinguetá, onde a gente tem um foco aí na jornada do cliente. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos médios e estou vestindo também uma blusa preta, um blazer preto e calça verde. E é um prazer estar aqui hoje com vocês nesse videocast especial na Semana do MEI. Maravilha. E não foi combinado, né? A gente não combinou, né, Amanda? A roupa igual aqui, gente. Obrigada, Leandro. Muito bem-vindo. Um prazer também ter você aqui. Por favor, se apresente. Olá a todos e a todas. Eu sou Leandro Reale, sou consultor de negócios há 14 anos aqui no Sebrae. Atuo em vendas, marketing e estratégia. Eu estou vestindo uma camisa azul, eu sou branco, sou calvo e tenho barba nesse momento. Legal. Agora que já estamos apresentados, né, bora falar um pouquinho sobre esse tema tão fundamental, né, nos negócios, que são as vendas. Eu quero introduzir aqui o nosso bate-papo, né, compartilhando com vocês e também com o público que está nos assistindo, né, o que eu tenho percebido nos atendimentos, que é uma grande preocupação aí dos empreendedores em relação à presença digital, né, seja aí nos seus sites próprios, estar em vários marketplaces, né, utilizar as mídias digitais, os canais remotos para atendimento. E a gente percebe, né, que muitos não têm dado ali tanta importância, né, ao atendimento presencial, né, a força que esse atendimento presencial ele tem, principalmente depois da pandemia, né, que os negócios tiveram que se adaptar a esse universo digital até para sobreviver. E aí eu gostaria de ouvir vocês também, né, se vocês têm observado isso, né, se vocês percebem realmente que os empresários eles têm dado mais importância ao ambiente digital e deixado de explorar toda essa potência aí dos atendimentos presenciais. Pode começar, Amanda, por favor? Claro, Raquel, inclusive essa é uma excelente pergunta, né? Eu acredito que mesmo com a digitalização forçada pela pandemia, ainda tem uma busca muito grande pela experiência presencial. Então, é importante que os empreendedores eles entendam que é muito válido estar no digital, mas também no presencial, né? Em casos aí válidos. Muitos clientes eles ainda preferem ter essa experiência sensorial, que é poder experimentar, tocar, sentir a textura, né, do produto, também entender o serviço ali que está sendo oferecido. Então, muitos ainda não abrem mão desse atendimento humanizado. Então, é importante aí que entendam que o atendimento digital e o atendimento presencial, eles são para ser grandes aliados e não aí se chocarem e ser um inimigo do outro. Então, isso é muito importante. Então, assim, é válido, totalmente válido que os empreendedores entendam a importância para os clientes que valorizam muito isso. Obrigada, Amanda. Leandro, quer complementar? Sim, é importante tudo isso que foi falado, mas o que vem acontecendo cada vez mais é um atendimento multicanal. A gente não sabe de onde o cliente vem, a gente não sabe de onde o cliente vai buscar. Então, a gente tem as mídias sociais, que elas são importantes, a gente tem o WhatsApp, a gente tem as ferramentas de telefone e a gente tem também o palco principal, que é a loja. Então, assim, o trabalho de vitrine, o trabalho de fachada, ele é super importante. E quando a pessoa entra dentro, a arrumação, o atendimento é fundamental. E causar essas experiências que a Amandinha falou é super importante. Eu prefiro o atendimento presencial, né? Gosto de passear, gosto de experimentar, né? Gosto desse atendimento humanizado que a Amanda trouxe. Muito obrigada. Pessoal, só lembrando, né? Quem nos assiste, a equipe de atendimento está aí no chat, está à disposição para auxiliar vocês e também na nossa central de atendimento 0800 570 0800, tá? Atendimento 24 horas, todos os dias da semana.
E aí, pessoal, o que vocês, né, trouxeram, né, muito importante, e a gente complementar também, né, Amanda, vou pedir até para você falar um pouquinho sobre a parte de segmentação, né, de clientes aí que tem também relação com esse tema de vendas, e o processo de compra, né, do cliente, né, como que isso pode impulsionar aí a venda dos empreendedores. Perfeito, Raquel. O empreendedor ele precisa entender profundamente o processo de compra do cliente, né, a jornada de compra desse cliente, para poder ter uma venda efetiva. Então, ele precisa entender quais que são as etapas que o cliente percorre até realmente efetivar a venda, né? Então, para isso, a segmentação de público ela é muito importante, ela é crucial, porque quando você entende quem que é o seu cliente, quem que é aquela pessoa que quer consumir o seu produto, o seu serviço, você consegue criar estratégias mais assertivas para efetivar, né, essa venda. Então, dessa maneira, quando você entende quem que é a persona, quando você constrói essa persona, né, quem que é o cliente ideal para o seu negócio, você aumenta a conversão de venda. Então, as taxas, elas aumentam e aí o processo, ele se torna muito mais assertivo. As personas, elas ajudam a entender as necessidades dos clientes, quais são os seus desejos, quais são suas dores, o que ele realmente está precisando e de que maneira você pode ofertar aquilo. Então, quando você entende esse interesse todo, você consegue atendê-lo de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais leal, assim, à necessidade do cliente. E falando aí um pouquinho sobre esse processo, né, de compra, ele se dá por algumas variáveis internas, geralmente ligadas à personalidade, atitudes, à experiência, né, desse cliente, e surge de uma necessidade. Então, o cliente ele tem uma necessidade muito ligada a um problema, a um desejo, a uma dor. Então, o empreendedor ele precisa gostar de resolver problemas. Ele precisa gostar de ser um mediador ali do que o cliente precisa para poder atender aquele desejo, aquilo que ele está buscando, né? E aí vai para algumas etapas, o cliente ele passa por algumas etapas onde ele busca informações, ele avalia as alternativas, né, de acordo com aquelas informações que são dadas. Então, ele vai avaliar as opções ali que aparecem para ele. Então, é importante também que os empreendedores entendam quem são seus concorrentes, né, para poder criar uma conexão ali e fazer melhor essa jornada. E aí o cliente ele vai para a etapa de decisão de compra, onde ele decide com que se ele vai escolher o produto X, o produto Y, o que vai acontecer. E aí ele vem depois que ele efetua a compra com a sensação pós-compra, que é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, nessas etapas, a gente puxa a parte de algumas variáveis externas, né? Que geralmente estão muito ligadas ao ambiente econômico, político, cultural, né? Então, a gente pega alguns grupos sociais, família. Então, tem muitas questões aí envolvidas que precisam ser estudadas. Muito bem, muito bom. Leandro, ainda pensando, né, nessa questão da jornada de compra, né? A gente sabe que tem alguns passos aí que o vendedor ele percorrerá, né? Para ter sucesso no fechamento da venda. Conta pra gente quais seriam esses passos, né? Dê aí algumas dicas que a gente sabe que são valiosas, né? O Leandro, que é um especialista no assunto, para o empreendedor aproveitar, né, bem essa trajetória de vendas. Legal, parabéns, Amanda, foi muito legal a sua explicação aí dos passos da compra, porque quando a gente entende os passos da compra, fica mais fácil a gente entender os passos da venda, né? E tudo começa por uma boa arrumação de uma loja, desde daquilo que eu falei, né, a fachada, a vitrine, etc., mas a arrumação da loja que a gente chama de pré-venda. Eu deixar os assuntos prontos, deixar provocações para jogar na internet, para jogar no WhatsApp, ou para tratar, né, ter um telefone, ter uma ferramenta muito boa que a gente chama de base, é a pré-venda. Aí depois a gente vai para a abordagem. Então, o cliente chega até mim, né? Então, eu faço algum marketing, etc. Ele chega até mim e aí eu tenho que abordar esse cliente, tentar entender de onde ele vem, por que ele vem, etc. E, principalmente, eu falo que o passo mais importante quando a gente fala da venda é a sondagem. É eu entender o máximo desse cliente, eu entender todos os passos e o porquê que ele está indo te procurar.
né? O porquê que ele foi procurar esse determinado produto, quais são as causas daquilo que a Amanda falou, né? Se é uma necessidade específica, se é um desejo apenas, ou se é uma dor que ele está sentindo. Então, quanto mais perguntas você fizer para esse cliente, mais importante será as informações que você vai ter, inclusive para o segundo e terceiro passo, que é a demonstração, né? Porque você vai demonstrar o produto ou serviço, você pode demonstrar com vídeo, você pode demonstrar no tátil, né? Você pode demonstrar de diversas formas, até quando você vai comprar um carro, você faz o test drive, que é um dos principais motivos das pessoas comprarem o carro, e depois, a partir daí dessa demonstração, você passa para o segundo passo, que é a argumentação. Porque ali vai chegar um pouco mais próximo daquela negociação. Ah, tá caro, ah, tá isso, ah, tá aquilo, ah, não é da cor que eu quero. Então, eu tenho que trabalhar algumas argumentações, né? Se a pessoa está com urgência, de repente é aquilo que ela pode ter, né? Se a pessoa tem um desejo, um aspiracional, eu posso até fazer uma encomenda. Depende do produto, do serviço que a gente vai estar validando, para fazer os gatilhos mentais essenciais para fazer com que essa pessoa feche o negócio contigo. Porque a partir do momento que você traz ela até o seu telefone, até o seu WhatsApp ou até a sua loja, imagina que, principalmente quando é presencial, o cara foi até a sua loja. Quer dizer, pô, ele não pode sair dali sem um pacote. Então, quando a gente fala isso, é um momento de ouro que a pessoa tem para fechar o negócio. Ela já está decidida praticamente a comprar de você, só falta esses detalhes. Então, a sondagem, quanto mais você entender esse cliente, melhor, né? Trabalhar com torno de objeções, que são as negativas que o cliente vai dar, trabalhar esses formatos para fazer o fechamento de venda. E o mais importante também, depois que a gente vai falar, como a Mandia falou, que é o pós-venda, né? Um acompanhamento dessa pós-venda desde o acabou, fez o fechamento, a gente tem que trabalhar já um pós-venda. Muito bom, né? E aí, quando você falou da abordagem, né? Eu sempre penso que a primeira impressão é que fica, né? Você falou, chegar na loja, ser bem atendido, o espaço está ambientado, a sondagem, né? Você trouxe também como sendo muito importante, que é a escuta, né? Do cliente ativa, né? Muito bom. Amanda, outra questão muito importante, né, quando nós falamos aí de vendas, é entender os diferentes tipos de clientes, né, e como eles devem ser abordados. Então, explica um pouquinho mais, né, para quem nos assiste, sobre clientes ativos, inativos e os potenciais, por favor. Vamos lá. Realmente, até frisar isso a primeira impressão é que fica. Então, às vezes, você pode ter um serviço, um produto que aquele cliente ele precisava naquele momento, naquela hora, mas você também não estava em um bom dia, então você precisa ter técnicas, saber contornar situações, né? E saber que tudo tem como ser desenvolvido. Então, vou falar um pouquinho sobre a importância, né? A diferença aí desses tipos de clientes, porque entender essas diferenças é muito importante para poder aplicar a estratégia certa, independente da situação e do momento aí, que muitos empreendedores enfrentam, às vezes, de imprevistos, né? Então, é bem bacana saber sobre elas. Os clientes ativos, eles são aqueles clientes que eles já compram regularmente, né? Ou já consomem aquele serviço oferecido, e eles estão em um processo contínuo de compra com a empresa. Então, esses clientes eles já estão engajados ali a consumir aquele produto ou serviço. É importante o empreendedor entender que, no caso do cliente ativo, ele já tem uma relação estabelecida com a marca. Só que ele também precisa ser trabalhado, né? Então, o desafio do empreendedor aqui com esse cliente ativo é manter o relacionamento. E, às vezes, esse manter o relacionamento não é sempre oferecer mais do mesmo. A gente está agora numa era, né? Numa onda aí de que as pessoas... Tem muita novidade. É novidade o tempo todo. Tem a inteligência artificial, né, super em peso aí, então muitas pessoas com medo, a IA vai roubar o meu emprego, o meu negócio, minha posição ali. Então, o empreendedor ele precisa se atualizar junto com o mercado. Então, é entender como que pode manter esse relacionamento com o cliente ativo, para que ele sempre, o cliente que queira novidade tenha, o cliente ali padronizado, que queira continuar consumindo o que já existe, possua também. Já o cliente inativo é aquele que já consumiu algo, né, que a empresa oferece, mas por algum motivo ele parou de consumir. Então, ele não usufrui mais daquele serviço ou produto oferecido.
Então, para esse cliente inativo, é importante identificar o motivo que ele parou de consumir o seu serviço. É importante entender o que levou ele àquilo, né? Será que foi o concorrente oferecer um preço melhor? Será que ele não gostou da qualidade do produto que você entregou? Será que por inúmeros motivos, né, fatores, o outro ofereceu alguma promoção exclusiva ali para ele. Então, hoje a gente tem muitos fatores que precisam ser entendidos também. Então, é importante investigar, entender o porquê que ele parou de consumir, né? O que você pode melhorar nesse processo aí de oferta, né? Porque a gente tem oferta e demanda o tempo todo. O mercado, ele está constantemente, muitas coisas vão surgindo, aparecendo. Então, é importante você entender para poder captar aquele cliente novamente, né? Ele estar novamente na sua base. Então, você pode desenvolver, o empreendedor, né, pode desenvolver ações específicas para essa reativação. Promoções exclusivas, campanhas direcionadas para que o cliente ele se sinta parte do negócio novamente, né? Que ele entenda que as portas estão abertas ali para ele. E aí a gente tem os clientes potenciais. Então, é importante saber que todo cliente que tem o perfil, quando a gente falou lá da persona, né? Todo cliente que ele está ali identificado como a persona do negócio, ele é um potencial cliente para o seu negócio. Ele pode ser trabalhado. Então, as pessoas que têm os costumes, os hábitos relacionados ao que a empresa está oferecendo, é um potencial cliente. Então, para isso, é entender quem são esses clientes, onde eles estão, né? O que eles estão consumindo atualmente. Qual empresa que está oferecendo aquilo para ele. O que eu, como empreendedora, posso começar a trabalhar para trazer aquele cliente, né? Para a minha empresa. Então, é legal aí, né, trabalhar estratégia de marketing, trabalhar estratégias aí desse processo de compra também, para poder tudo se conectar e fluir. Então, é um público que tem um potencial de conversão muito grande e que não precisa só você ficar trabalhando com o cliente ativo, o que está ali só com o inativo, mas o cliente potencial também ele é muito importante. E só frisando, assim, para a gente poder conectar tudo isso, é importante ter uma base de dados com as informações desses clientes, né? Acho que o Leandro pode até complementar aqui para a gente melhor sobre essa base aí, ele vai falar um pouquinho agora para a gente, mas é muito bacana que você saiba o que esse cliente faz, onde ele está, o que ele precisa, o que você pode ofertar, diferenciais, então personalizar dessa maneira aí e ter fielmente essas informações desses clientes. Muito bem, e aí você falou dos tipos de cliente, né? Acho que o Leandro vai falar um pouquinho mais, que é fundamental ter o cadastro, né? Aí uma base, como a Amanda colocou, né? Uma base de cadastro de clientes eficiente, né? Que você consiga realmente, dentro desse cadastro, fazer a identificação dos inativos, ativos, dos potenciais. Na pandemia também, né? Olhando lá atrás, tenho certeza que vocês e eu também atendi vários clientes que fecharam a porta e não conheciam seus clientes, né? Eles não sabiam onde eles estavam, quem eram esses clientes. E muitos fecharam, de fato, né, o negócio. E só ali perceberam a importância, né, desse cadastro. Né? Então, queria que o Leandro falasse um pouquinho sobre isso também. E, além disso, né, a gente já conhecendo esse tipo de cliente, vou pedir para você falar também, Leandro, das estratégias aí, né, para que o empreendedor atraia, né, chame esse cliente lá para o negócio, faça a venda, né, converta essa venda e mantenha, né, fidelize esse cliente, faça com que ele volte para o seu negócio, né? Então, conta um pouquinho sobre essas estratégias dentro do processo de vendas para quem nos assiste. Legal. Leandro. Parabéns, Amanda. Eu acho que assim, a Amanda tocou em pontos fundamentais, né, dos tipos de cliente. E quando a gente fala de cliente inativo, e todos temos, né, na verdade, quando a gente abre um negócio, é cíclico, né? Os clientes vêm e vão, porém a gente tem que fazer uma retenção ao máximo desses clientes. E aí, a base de dados, né, quem é esse cliente é super importante, ter os contatos desse cliente mais ainda. A gente tem uma pesquisa que fala que mais de 60% das pessoas, elas deixam, elas viram inativos quando é por falta de atendimento. Então, é por falta de carinho, é por falta de afago, e hoje ainda mais, principalmente com a internet, né, principalmente com o Instagram, etc., cada vez vem outras empresas te assediando da mesma forma. Então, é normal esse ciclo acontecer, porém, a culpa, geralmente, ela é mais voltada para o atendimento. Então, quanto mais a gente tem uma base
estruturada não precisa ser tão complicada. Eu vou dar um exemplo, né, de uma cliente que eu atendia lá no ABC, que ela montou sua base de contatos, né, todos os clientes dela estavam no Google Meu Negócio, ou no Google Agenda. No Google Agenda, por quê? Porque lá no Google Agenda ela conseguia determinar as principais características do cliente para fazer com que cada campinho ali do Google Agenda tivesse a sua a sua informação. Então, o nome da pessoa, mas eu não preciso de repente, né? Ela trabalha ainda com lavagem de carro. Então, assim, ela foi anotando o nome, mas não precisa do nome completo. Ela falava Leandro Carro Branco. E aí ela já tinha lá uma fatia de pessoas que não precisava saber necessariamente do nome, só para me chamar, mas principalmente ela precisava saber que era um carro branco, né? Se era se tinha couro, se tinha criança, se ele gostava muito de limpeza, se ele gostava de fazer uma limpeza muito mais completa, qual é a periodicidade que ele voltava. Então, são informações que eram pertinentes para ela. E a passar do tempo, ela fazia provocações, e isso é uma palavra-chave, provocações para essas pessoas voltarem. Então, são maneiras de manter o cliente, embora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente para frente, mas assim, são maneiras que a gente tem de fazer um cadastro de uma maneira simples. Pode ser no Excel, pode ser no Google Agenda, pode ser na ferramenta que vocês tenham. Alguns até já têm uma ferramenta um pouquinho mais desenvolvida. Funcione para o empreendedor, né? Exatamente. Para ele conseguir se encontrar ali. Né? Exatamente. Então, assim, olhando para a lógica, né, da venda em si, a gente tem o principal, o início do ponto é a atração. Então, você, empreendedor, está começando o seu negócio, ou que já tem o seu negócio por algum tempo, atrair com produtos, serviços específicos e contar a história do seu negócio é super importante. Então, eu vou utilizar o Instagram, eu vou utilizar todas as mídias sociais, aí vai variar conforme o perfil do público. Pode ser TikTok, pode ser Instagram, pode ser Facebook. O que mais tem hoje em dia são ferramentas, São ferramentas. Então, antigamente, quando a gente falava 20 anos atrás, a gente não tinha ferramenta nenhuma, a gente tinha panfleto, né? Jornal, revista, etc., que era muito inviável para um pequeno empresário. Então, quando a gente fala dessas ferramentas, elas são essenciais. Principalmente para quem trabalha com serviço, mas também uma coisa mais localizada, eu falo que o Google Meu Negócio é fundamental. E aqui eu não estou fazendo propaganda porque o Google Meu Negócio é gratuito. Né? Basta você preencher, né? Entra lá, Google Meu Negócio, Google My Business, dependendo como vai aparecer ali no seu próprio buscador, e completa as informações, mas pelo amor de Deus, faça as informações serem reais ali, eu estou falando, e atualizem, porque o que mais a gente vê quando vai buscar um determinado serviço ou eu vou buscar um produto perto de mim, às vezes o telefone não está funcionando, às vezes o link do site ou o link do Instagram não está funcionando para eu interagir com a loja. Eu vou dar um exemplo de um chaveiro que eu procurei a semana retrasada, e aí quando eu fui dar uma busca em chaveiro, dos 20 chaveiros que apareceram lá no Google para mim, perto de mim, eu tive só 10 retornos. Dos 10 retornos, 3 continuaram a trabalhar, a sondagem, etc. E com um desses 3 eu acabei fechando. Não foi por causa de preço. Foi por causa do atendimento, da segurança que ele me passou, das informações. Então, assim, a gente atrai ou faz um trabalho para atrair, pode ser impulsionado ou não, gratuito, ou panfletagem, ou indicação, tanto faz a provocação que você faz, são maneiras de fazer com que venha uma camada de novos clientes para vocês, né? E utiliza isso como uma base, tanto do Google, quanto do Instagram, quanto de qualquer ferramenta que vocês trabalharem, e não é para divulgar aleatoriamente, é para divulgar com um propósito. Então, tanto faz qual que é o formato que vai, qual é a época do ano que você vai fazer a divulgação, tem que ter realmente um propósito. E a busca por um cliente, se ele vai ser mais um cliente potencial ou cliente que está numa base de dados, você tem que ter um foco específico para atuar
nessa atração desses clientes. Né? Então, assim, eu tenho que gerar conteúdos relevantes. Eu lembro de um exemplo de uma empresa que vendia coxinha. Você lembra dela? Lembro. O exemplo de uma venda de uma coxinha. Quer dizer, quando você passa num restaurante ou quando você passa em qualquer mercado, qualquer loja que você passa na frente, você tem que fazer uma atração real daquele produto, daquele serviço. Não basta só lá colocar o preço, não basta só lá... Então, assim, eu falo que uma vitrine numa loja de roupa faz toda a diferença do mundo. A composição dos produtos, se é preto e verde, fica bonito, tá tudo ótimo, né? Mas isso atrai a pessoa a colocar um pé para dentro da loja. Quando a gente está falando numa AFL, né, num restaurante, numa alimentação fora do lar, ter uns combos bonitos, ter uma apresentação bonita. Falando de gordinho, né, que eu sou, né, na apresentação eu não me falei que eu sou gordinho, mas eu sou. Então, assim, quando falo de comida, qualquer coisa que me deixa salivando vai fazer diferença na minha vida e vai fazer com que eu entre no estabelecimento. E quando a gente traz para o virtual, a gente tem que fazer um storytelling disso tudo. Então, tudo atrai, né? Tudo tem um pretexto e tudo tem um propósito. E isso é importante você sempre informar toda essa base, né, em comunicação inteligente. Você tem ferramentas como Canva, você tem ferramentas de vídeo, de imagem, que pode ser tratado, e também todo o seu storytelling, né, de falar num vídeo, etc. Para quem nunca começou a fazer vídeo, eu falo que é o seguinte: o primeiro você nunca vai esquecer, e vai ser o péssimo. Mas depois você vai se acostumando. Então, fique tranquilo, comece a fazer, porque nada melhor do que começar a fazer para você se acostumar. Só puxando um gancho disso, do começar, isso é importante para tudo, né? Tem que ter constância, então tem que gerar movimento. Isso para entender o processo do que o cliente precisa, e isso para continuar a venda, para tudo. Então tem que ter conexão, e o importante é começar. Se não começa, não tem história, né? Exatamente. O outro passo é a conversão, ou seja, tudo que eu estou fazendo para o cliente chegar até mim são essas formas de atração que eu acabei de falar, e aí a gente fala da conversão. Conversão é o quê? É facilitar esse fluxo dessa pessoa. A partir do momento que o cara pisou na minha loja, é aquilo que eu falei, ele não pode sair sem uma sacola, né? Ele não pode sair sem comer alguma coisa, ele não pode sair sem contratar o meu serviço. Então, são partes importantes dentro do processo do seu negócio para fazer com que ele, de maneira mais natural, flua para efetivar a venda. Tem um mercado um pouco diferente de uma loja de varejo, por exemplo, que quando a gente está falando da conversão numa loja, é o próprio atendimento, é a disposição da loja, do material, a beleza, as luzes, o próprio vestiário, né, onde vai fazer a troca de roupa, tudo isso faz sentido. Quando a gente está falando no negócio mais B2B, um negócio mais empresa para empresa, ou que vai depender de um serviço, de um fechamento não tão imediato, a gente está falando de empresas que vão fazer um orçamento. E aí tem um pecado master, né? Além da sondagem, que eu falei que é um ponto fundamental, para quem faz orçamento, é importantíssimo fazer um acompanhamento desse orçamento. Eu falo que a organização nas vendas é o sucesso de aumento de fechamento de venda. Então, quando a gente fala de um orçamento, vou cotar aqui quanto custa um eletrodoméstico, vamos dizer que é uma compra, ou quanto vai custar um pintor para mim. Então, eu tenho uma parede lá que eu vou pintar, tá, quanto custa isso? Vou mandar um WhatsApp, eu vou, né, presencialmente até lá, eu faço um orçamento e entrego um papel, ou entrego por WhatsApp, tá? E depois? Entreguei, e aí eu vou deixar o cliente decidir? Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu tenho que fazer um acompanhamento disso, né? Eu passei um determinado preço e aí eu tenho que acompanhar. Acompanhar como? Ligando para o cliente ou verificando, tá bom o preço ou não tá, é isso que você precisava mesmo. Se eu estou utilizando gatilhos, se eu fiz uma sondagem boa, teoricamente eu não vou ficar perguntando tanto, porque as informações elas já estão claras. Mas isso é o que eu falo, é um treinamento, né? Então você vai melhorando a cada passo. A partir do momento que você está confirmando algumas coisas, argumentando em termos de preço, etc.,
e você acompanhando, você está mostrando interesse. E tende aí a pessoa que está comprando de você a fechar. É aquilo que eu falei do chaveiro. Por que eu fechei com um dos 3 que me atenderam? Porque ele fez um acompanhamento, ele me deu uma segurança maior, ele fez algumas coisas que não foi o preço era o mesmo de todos. Então, assim, quando a gente tem os mesmos preços, as mesmas condições, a gente vai decidir por aquele cara que me passou mais alguma confiança ou alguma segurança, de alguma forma tem um quê a mais. Então, nessa hora da conversão, é fazer com que tudo flua de uma maneira geral, né? De uma maneira mais tranquila. Né? E nessa hora também da conversão, existe uma grande possibilidade de aumento de ticket médio. Então, assim, eu fui lá comprar um copo. Tá. Por que não coloca água aqui? Né? Então, assim, não é só o copo que você precisa, você pode colocar água e vender o copo com a água. Estou dando um exemplo ridículo, mas, assim, todos os exemplos, na hora que você vai numa loja, se eu vou comprar uma blusa preta, por que eu não vou vender a gargantilha bonitinha, toda prateada aí? São então, os kits, né? Os combos, são agregando. Kits, são combos, são formatos de composição que na hora H você acaba tomando uma decisão melhor. Então, assim, eu fui num barbeiro levar meu filho. Aí o cara chegou para mim e falou assim, tua barba tá meio... Por que você não... né? E ela continuou. Mas, assim, por que você não dá uma ajeitada nela? Aí ele começou a me perguntar, ele começou a sondar. Ele falou, você gosta de mais reta, você gosta de mais comprida, você quer deixar crescer, o que você quer da sua vida, o caramba 4. E começou a perguntar um monte de coisa que eu fui respondendo. Ele falou assim, então senta aqui que vamos fazer um trabalho aqui, você vai ver, em 6 meses a sua barba vai ficar boa. Eu não continuei, dá para perceber, mas de qualquer forma, ele fez um projeto praticamente que eu fosse lá a cada 20 dias durante 6 meses. É que eu sou relaxado, acabei não indo, mas... se eu for voltar a fazer alguma coisa, eu vou voltar lá. Né? Então, assim, o problema foi feriado, né? A gente passou por um monte de datas e acaba se confundindo, mas isso é um problema meu. Agora, tem um detalhe que ele não fez. Ele não me chamou de volta. E aí que é o ponto. Como reter ou como manter esse cliente, que é o terceiro passo. Então, assim, como a gente faz esse passo acontecer, né? Que esse é o passo mais importante, porque, assim, imagina que você tem toda uma base de cliente que você já fez o cara entrar na sua loja, que você já fez o cara comprar alguma vez de você, e eu não consigo manter esse cliente. Não, eu tenho que manter e eu tenho que entender o fluxo de compra desses clientes. Né? Então, assim, que nem esse cara do barbeiro. A cada 20 dias, será que a cada 20 dias está bom para você? Ou pode ser 30? Ou pode ser 10? Tanto faz, mas eu tenho que entender o fluxo. E eu posso provocar esse fluxo, porque aí eu aumento a minha rotação de venda sobre essa mesma pessoa. E ajusta a necessidade do cliente. Exatamente. Né? Então, ele tem que entender que há 20 dias não dava. Ele puxou um pouquinho a mais, porque se fosse 30, talvez tivesse mais na minha cabeça. Mas eu vou acabar voltando lá porque eu vou levar meu filho. Então, vai acontecer naturalmente. Mas, assim, ele não poderia deixar isso na minha decisão. Ele tem que provocar. Então, a manutenção, ela é fundamental. O primeiro passo é fazer provocações periódicas, não aleatórias, periódicas, do formato de compra de cada um. Então, eu tenho alguns formatos de chamar esse cara para voltar a fazer uma compra. Tanto faz se é de serviço, quanto de um produto. Então, eu fui numa loja comprar uma determinada camisa. Tinha um evento, não tinha? O que foi? Eu fiz a sondagem? Fiz a sondagem, tá. Você trabalha? Trabalho no Sebrae, tá? Então você usa bastante camisa? Usa. De quanto em quanto tempo você compra? Compra de 6 em 6 meses. Então tá bom. Daqui 6 meses eu ligo para esse cara, para ele me retornar. Eu não vou deixar ele tomar uma decisão para comprar uma camisa num outro lugar. Ele já me conhece, ele já gostou da camisa, ele já tá tudo feito. Então são formatos. Sim. E aí eu falo da base de dados, porque assim, a gente estava falando, né, do exemplo que eu dei da menina que trabalha com lavagem de carro, que a Jane, se ela estiver ouvindo, um beijo para ela. Mas um ponto importante é a base, às vezes, não é tão simples de pegar.
né? Então, assim, eu não consigo interagir tanto com o cliente para pegar. Às vezes eu tenho um mercadinho lá, eu tenho uma coisa de um fluxo muito mais rápido, tenho um botequinho, uma padaria, Cara, quando eu tenho essa interação que ela é um mais de cash out, né, de rápido, de fluxo, etc., talvez eu não tenha uma facilidade tão grande de pegar dados. Mas uma vez a gente fez um trabalho com o mercadinho bem simplesinho, mas ele tinha um fluxo grande ali na comunidade que ele trabalhava. E um dos formatos que a gente fez foi pegar uma data periódica ali, né, um dia das mães, um dia dos namorados, um dia qualquer, e a gente fez um kit. E esse kit era um kit com produtos que tinha do próprio mercado, e ele montou um kit para o dia X. E esse kit para o dia X, a pessoa tinha que... E era um concorra, e essa pessoa tinha que dar os dados dela. E aí ela tinha que interagir. Então, assim, trabalhar a criatividade, trabalhar a persistência em termos de informação, de pegar das pessoas. Vão ter pessoas que não querem. Sim. E essas pessoas que não querem, tá bom, ela não quer interação também e tá tudo certo. Mas todos os outros ramos, principalmente do MEI, assim, a gente tem uma interação muito direta com o cliente. Então, a gente tem como pegar os dados. A cabeleireira, o marceneiro, a gente tem várias partes do serviço que a gente interage muito grande. Eu dou exemplo também de uma coisa que eu acabei de lembrar, que é o cara do aquecedor que fez a instalação do meu aquecedor. Há 10 anos atrás ele fez uma instalação de aquecedor e ele me entregou um cartão e ele falou assim, me liga daqui 2 anos porque vai precisar fazer a manutenção. Eu olhei para ele assim, eu falei, pode ficar com o cartão, tio, não vou precisar não. Ele falou, mas por quê? Você não vai fazer a manutenção? Ele falou, se o senhor quer que eu faça a manutenção, o senhor me liga daqui 2 anos, e daqui 2 anos eu perdi... É a obrigação do empreendedor, né? Eu perdi o seu cartão, eu tenho certeza disso, o senhor está gastando um papel comigo que não faz sentido, e a interação ela é mais tua do que minha, embora seja necessidade minha. Sim. É feio falar isso, né? Porque é a manutenção do meu produto, mas ele é o mais interessado em faturar comigo. E aí eu falei para ele, olha, o senhor me liga daqui 2 anos. Pergunta se ele me ligou. Perdeu a venda, né? Perdeu a venda. E perdeu aí, a manutenção, depois... né? Na verdade, ele fez o mais difícil, que foi atrair, converter. Pô, ele passou confiança, ele foi indicado, né, pelo zelador, eu cheguei, instalei por causa... Estava me sentindo seguro com ele, só que ele não fez a segunda venda comigo. E a manutenção, nesse caso, é super importante. E eu vou te falar, depois de 1 ano a mais, porque eu acabei esquecendo de verdade, mas deu 3 anos, eu fiz a manutenção. Com quem? Você pergunta se eu achei o telefone dele. Já tinha trocado, desatualizado. Já foi. Né? Eu tenho um exemplo até nesse caso de manutenção bom. Tem uma distribuidora de gás, que a gente comprou gás uma vez lá. E aí a gente percebeu que eles entravam em contato exatamente na data que a gente nem sabia ainda, porque a gente não costuma se programar tanto, né? Daqui 2 meses, dura 2 meses, daqui 2 meses, no dia X eu vou pedir. A maioria das pessoas acabou, vamos lá comprar, tá precisando do gás, e vai lá sempre emergencial, né? Então, essa distribuidora, ela entra em contato, ou seja, ela anotou o meu contato, ela tem minhas informações, ela sabe exatamente qual que é o gás que a gente costuma comprar e utilizar, porque ela oferece mais de um tipo, né? E aí eles têm essa preocupação em me manter como cliente. Então, eles entram em contato faltando 1 semana, que meu gás acabaria. Fala, olha, dona Amanda, vai acabar, já quer deixar certo. Então, eu já me programo com aquela compra que eu vou precisar fazer. Então, eu sei que daqui 1 semana eu vou precisar gastar aquele dinheiro, né? Então, é muito bacana porque eles geram também essa sensação de programação, de cuidado. De cuidado, exatamente. E tá tudo certo lá, isso, né? E eu não largo, porque pra mim tá maravilhoso que eles têm essa preocupação, né? E aí, só também sobre a questão dos dados, de pegar os dados desses clientes, é importante também que os empreendedores saibam a importância de se atualizar com a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, também é uma questão de respeito quando o cliente ele não quer ser contatado. Então, é importante também que os empreendedores se atualizem com a LGPD, para não ter problemas aí, tanto, né, judiciais e também
não ser um enchimento de saco para o cliente que não quer ser contratado. A LGPD é proteger os dados do cliente, Exato. né? Inclusive, tem vários materiais do Sebrae, né? Sim. Que os empreendedores podem pesquisar no nosso site, cursos, né? Para que eles possam entender um pouquinho mais. Gente, foi ótimo, né? Adorei os exemplos e queria dar um também rapidinho. Lógico. Porque a gente falou nos bastidores aqui, ele me provocou da coxinha, né? Porque lá perto de casa abriu uma salgaderia, já tem um tempo. Passava ali, né? Uma vez por semana, levo minha filha na escola de música e passo ali e nunca entrei, né? Porque era um espaço que a gente falou, atração, né? Tem um banner na porta escrito coxinha de batata. Eu não faço coxinha, vocês fazem coxinha, né? Então, para mim, todas, eu né? como. Todas vão com batata. Aí, hoje vou entrar. Entrei, fui atendida pelo Davi, né? Um microempreendedor, que ele fez, o que ele fez, gente? Ele contou a história da coxinha. Apaixonado por aquilo, que ele que faz, que produz, que não tem farinha, que não vai glúten nem lactose, que é feito com óleo de algodão, que eu nem sabia, né, que existia, e que por isso mais crocante, mais sequinha. E eu tenho minha filha, né, criança, eu tenho essa preocupação com a alimentação mais saudável. Falei, nossa, já me convenceu, né? Aí a importância do atendimento, né? E eu achei muito legal que já na primeira abordagem, qual é o seu nome? Raquel. E sua filha? Clara. Né? Então já cria aquela proximidade, mas até então não tinha provado, mas já gostei, né, da coxinha. Só na história do Davi. Compramos, né? Um espaço pequeno, não tem lá ainda local para consumo. Saí. Na hora que eu provei, falei, uau, né? A melhor coxinha da vida. Crocante, sequinha, né? Super delícia. Só que eu falei, gente, o cliente dele não é obrigado a nada, né? Os clientes não sabem de todo esse diferencial, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar na atração enquanto comunicação, né? Como que a gente vai comunicar ao cliente que o seu produto ele é especial, que ele é diferente. Óbvio, vai ter clientes que vão preferir a coxinha da padaria cheia de gordura, e tá tudo bem. Mas vai ter um monte de gente, né? Um nicho de clientes que tem preocupação com alimentação saudável ou que tem restrição alimentar, né? Que podem procurar lá o Davi, né? E comprar para um evento, né? E aí, na outra terça, agora eu passo lá toda terça, na outra terça eu passei e falei, olha, Davi, por que você não comunica, né? Coloca aqui um banner, né? Uma foto mais apetitosa da sua coxinha, contando aí para os clientes o seu diferencial. Ele fez, achei muito legal, né? Porque ele colocou lá um chamariz dizendo que sem glúten, sem lactose, os sabores, né? Ainda não tem a foto, também sugeri dele ter um espacinho. Uma coxinha mordida. Um espacinho para o pessoal consumir ali no local, né? Ainda não tem. Mas ele disse que já percebeu, né, um aumento da demanda, da conversão, né? A minha manutenção ele já tem, né, porque eu passo lá toda terça. Natural. E já estou fazendo ali o boca a boca. Mas ele não provoca, né? Então, ele não provoca. Ele não pegou seus dados. Ele não provoca, né? Exato, né? Mas assim, tá ali, né, e tá atento, né? E tá disposto, mas tá sendo aquela o que eu percebi, ele está ali atrás do balcão esperando que o cliente tenha a necessidade de procurar. Eu falo, né? que a barriga atrás do balcão, ela atrapalha. Exato. Então, assim, esse que é a provocação. Então, a gente falou, a Amanda trouxe aí, né, muito legal, a importância dos tipos de cliente, né, de definir ali quem são os ativos, os inativos, né, os potenciais. O Leandro trouxe aqui também todo o estágio de venda, né, falando dessa atração, conversão e manutenção, e tudo isso está muito intimamente ligado, né? E o ponto, acho que importante, é a gente entender o comportamento do cliente, né? No exemplo que você trouxe aqui, né, do barbeiro, ouvir o seu cliente, saber ali adequar as suas preferências, né, para usar bem essas estratégias, né, para que realmente elas sejam efetivas aí no negócio. Só um detalhe, Sim. Desculpa te cortar, Imagina. mas é importante também não ser o chato da história, né? Lógico. Então, assim, a gente fala de provocar, etc., mas entender esse fluxo, entender um formato de fidelidade que acompanha. Sim. Então, assim, meu atendimento sempre vai ter que ser excepcional para esse cara. Ou trazendo a comodidade, como a Amanda trouxe, ou trazendo a conveniência, ou trazendo uma determinada satisfação, ou uma novidade de uma coxinha diferente que faz. Tem que ter o cuidado de provocar, mas sem ser invasivo. Senão acaba perdendo o cliente. Por isso da LGPD, por isso... Preservando aí esse espaço do cliente, né? Exatamente. O limite do cliente. Então, acho que o que nós trouxemos até aqui, né, já dá uma visão mais ampla, né, sobre esse tema de hoje, que é Turbine as Vendas. Quer complementar algo mais, Amanda, sobre o que a gente trouxe?
Então, acho que só para a gente concluir isso, tudo que a gente falou fecha para uma parte de que quanto mais o empreendedor entende o que o cliente precisa, quanto mais ele entende qual que é o momento que o cliente está, porque as pessoas mudam, né? A vida muda, então o cliente que provavelmente começou a consumir o seu produto, o seu serviço há um ano atrás, hoje ele já pode estar num outro momento. Então, você precisa acompanhar esse momento do cliente, né? Mais certeira será a ação de efetivar venda, seja para atrair, converter, manter, né? Tudo que a gente trouxe. Então, é importante estar sempre atento a esse movimento, né? Trabalhar com vendas é entender o movimento, o que acontece e os porquês. E também, claro, é sempre com respeito, com atenção, sempre com um olhar muito de carinho ali para aquele cliente, porque se ele foi até você, você até ele, se existiu, né, esse espaço aí mútuo, essa troca, é um espaço para ser valorizado, é um espaço aí para aumento de faturamento, produtividade da empresa, né? Então, é um espaço ali muito, muito válido, muito amplo. Ah, muito bom. Tá muito bom o bate-papo, né? A gente já está caminhando aqui para a reta final, fazer aqui as perguntas, né, finais. E, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho dessa figura do vendedor, né? A importância do vendedor, que a gente sabe que, na realidade, principalmente dos MEIs, né, que nos assistem, o que está produzindo a coxinha, né? O Davi, tudo, né? O Davi, ele é o detentor da receita, ele que produz, ele que faz o marketing, ele que faz o controle financeiro e ele que está no balcão, né? Que me atendeu e que fazia esse papel ali, né? De vendedor também. Então, tá nesse equilíbrio de pratinhos. Mas como hoje o foco é vendas, eu queria que você falasse um pouquinho dessas características específicas, né, de um vendedor de sucesso e como isso pode impactar aí no fechamento, de fato, das vendas. É característico do MEI que é o faz tudo, né? Naturalmente, ele não tem muito a quem ter auxílio, né? Porque ele vai acabar fazendo tudo pelo próprio formato de negócio. À medida que ele vai, né, crescendo, ele vai determinar algumas funções para uma outra pessoa que venha trabalhar com ele. Eu falo que o vendedor, a importância do vendedor dentro daquilo que a gente explicou até agora, é ter uma organização. Eu acho que ter a organização desses pontos, né, de entender como o cliente compra, de fazer um processo de venda, de fazer a sondagem ou de uma abordagem como esse rapaz fez, de maneira tão natural, mas falando do produto dele com gosto, né, tendo esse storytelling qualquer um, né? Tem um cliente meu que começou como MEI, chamado Vó Nena. Ele vende cocada. Todo mundo ama a cocada dele. Ele fica lá no Ipiranga, fazendo propaganda, jabá do cocada. O apelido dele é cocada. Mas, assim, o Heraldo, ele é um cara que ele passa uma satisfação em fazer o produto, que é uma delícia. E, automaticamente, ele não é um ótimo vendedor, mas ele vende. Em toda situação, ele coloca a cocada. Porque ele tem amor naquilo que ele faz. Ele tem prazer daquilo que ele faz. Mas ter a autoconfiança, ter a perseverança, ter a persistência, são fatores fundamentais. Por quê? Porque não é todo dia que o mar está azul, né? Não é todo dia que o céu está azul. Então vai ter chuva, vai ter trovoada, vai ter terremoto. Não é todo dia que você vai converter, né? Não é todo dia que você vai converter. A gente tem que ter meio que um funil de vendas, né? Quantas pessoas entraram num dia, quantas pessoas entraram no outro dia? Quais são as coisas que eu estou fazendo no Instagram para chamar as pessoas até minha loja? Ou quantas provocações que eu estou fazendo para os meus antigos clientes? Tudo isso são formatos que não necessariamente naquele período vai funcionar. Só um último exemplo, minha mulher compra a roupa de uma loja. Essa loja, ela percebeu que a minha mulher não tem tanto tempo na vida dela para fazer compra. Então ela começou a trabalhar, ela foi na loja, comprou, etc., gostou do atendimento, gostou das peças, e automaticamente a vida dela hoje está por WhatsApp e entrega a roupa para ela. Por quê? Porque vai dar conveniência, eu tenho que entender como esse cliente vai se comportar. Porque ela percebeu uma vez, chamou, não deu para ir, a segunda chamou, não deu para ir. Será que ela não está gostando do meu produto? Ligou, falou, o que está acontecendo que você não volta aqui? Estou muito corrida, posso te mandar umas peças? Ela mandou uma mala.
Legal. E aí ela ficou com peças. Então, assim, a perseverança, a persistência ou a percepção e principalmente a escuta ativa vai fazer com que você faça uma sondagem melhor e que você seja sempre informado de tudo que está acontecendo. Entender o que está acontecendo com os concorrentes, entender o que está acontecendo no geral para poder oferecer um melhor produto, um melhor serviço daquilo que eu faço. Então, a venda é decorrência, é uma coisa natural. Quanto mais fluido, melhor. Perfeito. E tem aqui, né, quem nunca ouviu, né, aquele mito do vendedor nato, nasceu pronto, né, Silvio Santos. Aí, Amanda, você acredita, né, que existe de fato? Até né, arrepia. Que o bom vendedor, ele já nasce aí com essa predisposição, né, para vendas, ou as características que o Leandro traz, né, elas podem ser desenvolvidas por todos? Olha, de fato, qualquer pessoa pode se tornar um vendedor de sucesso. Tudo é desenvolvido, é comportamento empreendedor. Estudo, é técnica. Então, existem muitas técnicas, muitas coisas que podem ser praticadas até para uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais fechada, reservada, toda pessoa ela pode vender. Claro que existem sim pessoas que têm mais facilidade, mas não quer dizer que é a única pessoa que vai poder vender, né? Então, é comportamental, são comportamentos que podem ser sim trabalhados. Então, é muito do querer. Você quer vender? Você tem uma empresa, você quer que sua empresa faça venda? E precisa, né? Porque Você toda precisa. empresa Exato. precisa vender, Exatamente. né? Para existir. Então, não é uma questão de nascer com um talento especial, um dom assim, tipo, Sim. eu não sei se eu vou poder virar empreendedora, eu não sei se eu posso abrir um MEI, porque eu não sei vender. Porque eu não vou saber fazer tal coisa, eu não vou saber falar com tal pessoa. Então, tudo é técnica, tudo é comportamento, é estudo, é ir se atualizando com as maneiras, né? Porque é muito importante você entender novas técnicas, novas coisas que vão fazer a diferença, sim, no negócio. Então, não precisem, né? Os empreendedores não precisam ficar com essa questão do eu não sei vender porque não é o meu perfil. Exato. Não existe um perfil de venda, existe o perfil que ele se torna um vendedor. Ele fala, eu sou um empresário e eu sou um vendedor e eu vou vender. Então, é muito de determinação mesmo e essa procura pela atualização, pela fidelidade aí dos clientes para poder efetivar a venda de fato. Vai ter frio na barriga. Vai. Eu lembro de algumas... Não é nada, tudo lindo. Nada. Fica assim, gosta do seu produto, faz bem aquilo que você vende, naturalmente você vai achar pessoas que vão comprar o seu produto. Eu lembro de meninas de artesanato que eu já atendi na vida, aí ela falou, mas eu não gosto de vender. Aí ela deixa lá no balcão e seja o que Deus quiser. Gosta só de produzir, né? Gosta só de produzir, porque é a vontade dela. É o fazer, legal. né? É o fazer. Mas eu falei, você não gosta tanto de fazer isso? Você não quer botar no mundo, né? Coloca nesse mundo, porque é bonito, né? E assim, vários exemplos que, principalmente pessoas mais técnicas, são mais curtas na venda, são menos comunicativas. E tudo bem, não é isso. Porque às vezes se você é muito invasivo por uma pessoa do outro lado, que ela é fechada, vai dar complicada, né? Não vai dar bom. Então assim, imagina que eu estou falando aqui para a Wanda, tentando vender com a Wanda. A Wanda não gosta que toca, mas eu adoro tocar. Vai dar ruim a venda. Então, assim, não adianta ser tão comunicativo com uma pessoa que não necessariamente é. Então, não vai dar bom. Então, tenho que entender esse processo para poder fazer. Então, não significa que alguém é bom ou é ótimo. Mas faz o roteirinho, faz o funil, quantas pessoas chegou, quantas pessoas eu liguei, quantas pessoas eu retornei, porque você vai ter um funil de vendas que a gente chama, que é desse atrair, converter e manter, o fundamental é transformar isso em funil, né? Coloca uma meta no seu negócio. Eu acho que o importante é esse, coloca uma meta de 10% de novos clientes, coloca uma meta de manter pelo menos 100% dos clientes que são ativos a ter um retorno pelo menos mínimo, e quando ele retornar, tenta fazer um ticket médio maior, né? Então, só com isso, você começa a ter uma base de 20% de aumento de vendas de bobeira, assim, né? E trazer os inativos. Porque se o cara foi embora porque você não atendeu bem, faz um Roberto Carlos, como vai você, porque vai dar certo. Porque muitos retornam.
E é importante também que das metas, né, que comemore mesmo pequenas metas concluídas, porque é isso que vai dar energia, gás, motivação. O empreendedor, ele precisa ter motivação para poder continuar, né? Então, comemorar independente da menor meta que seja, porque é ela que vai fazer chegar lá na meta do eu quero meu primeiro milhão, eu quero, né, eu quero crescer, eu quero ser referência. Então, é isso que vai dando aí a motivação. Acabou. A reta final tá ótimo, né? O bate-papo aqui. Tenho certeza, né, de quem nos assiste aqui aprendeu bastante sobre esse tema, né, e como potencializar as vendas. Nós vamos deixar aqui no link no chat, tá? Da Semana do MEI, que tá incrível, ainda tem muita coisa rolando, né? Então acessem, acompanhem a programação. Nós ficamos também, né, à disposição no Sebrae, seja nos escritórios regionais, também no chat estará aí o link para que vocês encontrem uma unidade mais próxima, né, de vocês. Vou de novo frisar o nosso atendimento, 0800 570 0800. Atende 24 horas, todos os dias da semana. Não tem, né, motivo para não contatar, Não tem, né? motivo para ficar com dúvida. Aqui hoje é só uma introdução, né, no tema, então tem muita coisa explorada. O Sebrae tem um universo aí de potência, né, para que vocês utilizem e desenvolvam-se aí nessa questão de vendas, tá? Pessoal, quero agradecer enormemente, Leandro, Amanda, foi ótimo, bate-papo. Agradeço a todos que estão em casa, né, pela audiência ou no trabalho, né? Nessa tarde a maioria está no trabalho, está aí equilibrando aqueles pratinhos, né? Muito obrigada, uma excelente tarde a todos e até uma próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.